história de hoje, ela se passa num teatro, onde está tendo uma apresentação de música com um pianista. E a maioria das pessoas parece não estar muito interessada no que ele está tocando, sabe? Tipo, ele mesmo não parece estar tão interessado assim. E as pessoas estão conversando, estão bebendo, estão fumando, tá uma barulheira. E uma dessas pessoas, ela começa a prestar atenção no pianista e percebe que ele parece estar meio entediado. Que faz sentido, né? Afinal de contas, ninguém está dando atenção a ele. E ela fica ali olhando pra ele e fala, cara, ele parece estar querendo estar em qualquer outro lugar, menos aqui. Ele parece estar querendo acabar com isso logo, não sei o quê. E aí ela, que já estava um pouquinho, assim, alterada, ela levanta e resolve ir até o pianista e falar pra ele que ele era um chato e que ele não deveria estar ali. Ele deveria estar tocando apenas para ele próprio, porque ele não estava agradando ninguém. O pianista achou um pouco estranho, né, aquela situação, que deve ser uma situação um pouco inusitada mesmo, mas ele falou, é isso. E aí, a partir daquele momento, ele começou a tocar todas as músicas que ele queria tocar. E com isso, o salão ficou em silêncio, todas as pessoas começaram a prestar atenção, a se manter empolgadas com aquilo que estava acontecendo, e ao final, todas se levantaram e aplaudiram ele de pé. Interessante, né? E essa nossa história, assim como todas as outras que nós trazemos, ela tem uma série de camadas de interpretação e de aplicação. Então, inicialmente, você começa a ouvir e parece que o pianista, de fato, não gosta de fazer aquilo. Que ele não quer estar ali porque ele está fazendo uma coisa que para ele não tem o menor sentido. Mas, na medida que a gente vai ouvindo o final da história, a gente percebe que não é essa a verdade. Ele gosta de estar ali, ele gosta de ser um pianista. Ele apenas não gosta da forma com que ele está fazendo aquilo naquele momento. E um dos aspectos importantes é que, possivelmente, ele estava tocando dessa maneira que para ele não era muito interessante, porque ele estava tentando agradar aquilo que estava fora dele. Sejam as opiniões das outras pessoas ou qualquer outro conceito, qualquer outra situação da vida dele que não esteja relacionado ao que ele de fato acredita, ao que ele de fato gosta. A partir do momento em que ele tem um modulador externo, a nossa personagem, que chama a atenção dele para pensar sobre o que ele de fato quer fazer, ele passa a tocar pensando única e exclusivamente no seu propósito, naquilo que faz sentido de fato, na verdade dele. E pensando numa situação de vida, as pessoas poderiam continuar sem prestar atenção ou de fato fazerem como fizeram na história. A questão é, a gente tem que sair um pouco da literalidade e entender o significado por trás disso. O pianista naquele momento é o pivô de um cenário maior, que pode ser um cenário externo ou um cenário interno. Ou os dois. A partir do momento em que ele se conecta com o que é sagrado, com o que faz sentido para ele, com a verdade dele, ele gera harmonia para o ambiente. E as pessoas, naturalmente, diante de algo harmônico, também são tocadas. O que há de harmonia dentro delas é movimentado pelo que vem da harmonia de fora, que está sendo propagada por ele. E é por isso que, a partir disso, ele consegue carregar todo o cenário para um novo local. E a gente pode também pensar que na nossa vida, diante das inúmeras possibilidades de ação, se nós vivemos o que é verdadeiro para nós, nós vamos gerar harmonia para o ambiente. O que isso vai significar em cada situação, aí é uma outra coisa. Pois é, mas o que vai significar para a gente é sempre algo muito positivo. Porque de fato esse texto está falando do que nos move no final das contas. Nós somos levados a agir pela reação aos fatores externos a nós, no caso do início da história, ou nós somos levados a agir pelaquilo que é o nosso propósito interno e aquilo que de fato vai nos realizar, né? João já explicou bem, mas dando um fechamento para isso, é entender que se a gente busca aquilo que é o nosso verdadeiro propósito, se a gente busca se realizar de fato, a gente sempre vai estar bem. E, independente do cenário externo, a partir do momento que eu me harmonizo dentro de mim, todas as coisas ao meu redor, sejam elas internas ou externas, todo o cenário que antes era um reflexo daquilo que eu era, ele também muda, ele também se transforma. O cenário da história, ele sempre foi um reflexo do pianista. No início ele era um cenário caótico porque o pianista estava infeliz. A partir do momento que o pianista passou a realizar aquilo que ele de fato, aquilo que de fato o preenche, aquilo que de fato lhe dá sentido à vida, aquele cenário mudou. Por quê? Porque antes o cenário estava perdido. Você via as pessoas, umas pessoas num canto, outras pessoas no outro, as pessoas fazendo coisas aleatórias. Elas não estavam prestando atenção, elas não estavam focadas no pianista. Isso significa o quê? Isso significa a nossa vida. Quando a gente não está ancorado naquilo que é verdadeiro, naquilo que é o nosso verdadeiro propósito, naquilo que realmente
o nosso objetivo, a nossa vida é assim, ela é dispersa. Vão ter partes nossas que estão querendo para um lado, partes estão querendo para o outro, partes estão querendo conversar sobre isso, conversar sobre aquilo, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas a partir do momento que eu me volto para mim, entendo qual é o meu propósito, entendo qual é a razão de eu existir e aquilo que me cabe fazer naquele momento, eu influencio com que todas essas partes que estavam perdidas e aleatórias foquem naquilo que realmente importa, que sou eu. E aí eu trago harmonia para aquele ambiente, que é o meu centro, vamos colocar assim. Eu trago harmonia para aquele ambiente, eu faço com que todo o cenário se volte para o propósito e aí eu acabo mudando aquela situação, tanto dentro de mim e, consequentemente, fora também. Mesmo que esse fora possa se manifestar das mais variadas formas possíveis, a partir do momento que eu mudo o meu ambiente interno, eu também impacto no meu ambiente externo e naquilo que está ao meu redor. E até a próxima. Até a próxima Tchau, tchau. história. Tchau, tchau.